As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br. Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Sou novo por aqui, e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na comunidade das nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis
perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações. Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da Comunidade das Nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Nesse momento, vamos clamar ao Senhor. Vamos agradecer por esse dia de hoje, por esse mês de agosto. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de comunhão, o momento em que podemos estar aqui juntas, mulheres fortes, destemidas, mulheres louvando ao Senhor, cada uma na sua individualidade, cada uma podendo trazer e colocar diante do Senhor uma porção, amém? Pai querido e amado, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos aqui como igreja. Nós nos colocamos aqui unidas em um só propósito, Senhor, que é te adorar e te louvar. Senhor, que o seu nome seja engrandecido nos quatro cantos desta terra. Senhor, que sejamos aquelas que vão à frente, aquelas que vão estar ao lado dos seus maridos, ao lado dos seus filhos, que vão carregar a nova geração. Senhor, que sejamos as mulheres que vão expandir o teu reino em largura e profundidade, que somos aquelas que vão determinar o tempo e as estações, que vão discernir os céus e ouvir o que o Senhor tem para essa estação. Pai amado, derrama sobre nós hoje uma unção especial. Pai querido, derrama sobre nós, Senhor, nessa noite, um momento de gratidão, de graça e de favor. Que sejamos aquelas que estão aqui para adorar e para louvar. Pai, vem com teu poder, com a tua graça e com teu favor, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos por um momento, em sinal de rendição ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Comece a declarar palavras de amor, palavras de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. E essa
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos, modeladas, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos declarar mais uma vez que nós viemos aqui para adorar, para receber aquilo que Ele tem para nós, porque nós somos gratos por todas as bênçãos que Ele tem nos dado esses dias, essa nossa vida. Aleluia! Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Celebra o Senhor com suas palmas, aleluia. Responda a presença do Espírito Santo que está aqui essa noite. É o nosso Deus que ressuscita sonhos, que dá vida aos mortos. É o nosso Deus que traz a luz a tudo aquilo que às vezes está escuro na nossa vida. Então vamos celebrar Ele dizendo que Ele dá vida aos sepulcros. Aleluia!
estão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Vamos declarar que Ele dá vida aos encontros, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza à cinza, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada. Vamos, mulheres, declarar que nada é melhor que o nosso Deus. Não há nada melhor do que Ele. Ele é tudo o que precisamos, Ele é tudo o que ansiamos, é Ele que nos preenche, é Ele que nos completa. Aleluia! Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa,
Muitas vezes nós passamos situações que, às vezes, a gente quer desistir, que está muito pesado, muito difícil. Mas eu tenho a palavra de Deus para você: não desista, porque Ele está contigo. Não temas, porque Ele é o teu ajudador. E Ele está aqui essa noite para te abençoar. Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha
falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! É assim que nós vencemos as nossas batalhas. Aleluia! Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima
olhos fechados. O Deus vitorioso, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que se faz presente nas tempestades, Ele está aqui essa noite e Ele te diz: filha, eu estou ouvindo o seu clamor, você não está sozinha. Sabe, o salmista no Salmo 116 diz o seguinte: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz das minhas súplicas. Ele se reclinou para mim, e por isso eu invocarei o nome dEle para sempre. Eu quero declarar nesta noite, não importa a situação que você esteja passando, se você está passando por alguma tempestade, o Deus vitorioso, aquele que o nome dEle é imutável, Ele se faz presente aqui neste lugar e Ele te fala: filha, só adore, só me busca, só creia, porque eu não mudei, eu estou contigo em todas as circunstâncias, eu sou o teu Deus, eu sou o seu Pai. Minhas amadas, o Pai está aqui nesta noite. Então sabe, como diz a música que a gente estava cantando anteriormente, você está sofrendo, está doendo, louve ao Senhor. Se você está querendo chorar, louve ao Senhor. Mas eu te peço nesta noite, não se detenha às circunstâncias que seus olhos naturais estão vendo. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz das minhas súplicas. Então eu quero te dizer nesta noite, comece a adorar ao Deus imutável, ao Deus que nunca perdeu uma batalha, aquele que é vitorioso em todas as circunstâncias. O Senhor está aqui, se prostre diante dEle, se entregue a Ele, não fique presa às circunstâncias, porque as circunstâncias elas passam, mas o Senhor se faz presente na sua vida. Então nesta noite, comece a adorar ao Senhor, comece a dizer que você o ama, comece a declarar no seu coração que Ele é imutável, que Ele é verdadeiro, que Ele é único, que Ele é o Pai e que Ele te ama, e Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Então declare nesta noite mais uma vez que Ele é vitorioso, que Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia! Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, Ele é digno de ser exaltado. Pode tomar o seu assento por um minuto. A adoração ela continua. Eu quero falar com vocês sobre adoração, porque o período de adoração ele continua. Esse momento que nós estamos falando agora, ele fala sobre adoração. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra lá em Lucas, capítulo 7, no versículo 37, fala bem assim:
eu queria compartilhar essa palavra com vocês, mas antes eu queria dar um testemunho. Eu me converti aos 16 anos e quando eu me converti, eu já estava me preparando para casar. Com 17 anos eu estava me preparando para casar e eu comecei a trabalhar. E eu tinha muito desejo de ofertar na casa do Senhor. E quando chegava assim, eu ganhava muito pouquinho naquela época. E eu me lembro que o meu dízimo era R$75. Mas eu tinha tanta alegria de levar aquele dízimo no altar do Senhor. Aquele momento era tão especial para mim, era tão gratificante poder ofertar na casa do Senhor. E eu lembro que quando eu entregava aquela oferta, aquele dízimo na presença do Senhor, o Senhor era tão bom que Ele multiplicava de uma forma tão extraordinária o meu dinheiro, o meu salário, de forma que eu pude fazer uma festa tão bacana no meu casamento, algo que eu sonhava, que eu planejava, né? Que eu queria tanto. E o Senhor, Ele realizou aquilo para mim de uma forma muito linda, pelo amor dEle, pela graça dEle, pelo favor dEle. Porque desde muito nova eu tinha aquela alegria de levar aquilo no altar do Senhor, por gratidão, por alegria. E eu queria compartilhar com vocês esse versículo aqui, justamente sobre uma mulher que tem essa alegria, que tem esse prazer, esse louvor de entregar com gratidão, com louvor a Deus, aquilo que vale muito. Olha só, Lucas 7,37 fala: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os seus pés e ungia com unguento. E ao ver isso, os fariseus que os convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher que lhe tocou, é pecadora. E dirigiu-se a Jesus, ao fariseu, e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Este homem respondeu: e mestre, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amará mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Certamente aquela mulher, ela ofertou aquilo, ela derramou aquele vaso, ela ungiu Jesus, porque ela tinha gratidão no seu coração, porque ela queria entregar algo que valia muito para ela. Ela queria entregar uma gratidão que vinha do coração, algo que custasse, algo que valesse para ela. Então, de uma forma extravagante, de uma forma que expressasse o seu amor, que expressasse a alegria do seu coração, com lágrimas, com o coração quebrantado, derramando-se aos pés de Jesus, enxugando com seu cabelo. As pessoas que olhavam, viam aquilo com uma extravagância. Como pode uma mulher pecadora, tão extravagante, aos pés de Jesus? E julgavam aquela mulher, uma mulher pecadora, olha só. Mas Jesus olhou para aquela mulher e falou: olha, quem muito foi perdoado, muito amou, muito se entregou, muito glorificou, muito se derramou. E sim, ela com extravagância me adorou. E olha, ela entregou o que custou, sim, para ela.
E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor requer de nós. Um coração derramado, entregue. Entregue aquilo que custe para você, aquilo que vale para você. Nós entregamos ao Senhor aquilo que custa, aquilo que vale, não aquilo que nos sobeja, que sobra, que não vale nada, aquilo que não custa para nós, mas aquilo que tem um valor, que vai muitas vezes nos custar, mas é um valor de amor, de gratidão, de dizer: Senhor, o Senhor tem todo o valor para mim, e eu te amo, e eu derramo diante de ti a minha adoração. E nesta hora eu te convido para você se colocar de pé e se derramar diante daquele que te amou primeiro, daquele que se entregou por você, daquele que derramou a sua vida lá na cruz por amor a você, amém? Entregue para Ele a sua oferta, o seu amor, o seu coração, aquilo que o Senhor já propôs no seu coração, para que você venha entregar diante dEle, amém? Eu quero orar por você. E o Senhor vai cuidar de cada detalhe, daquilo que você tem desejado, daquilo que você tem buscado, daquilo que você tem pedido diante do altar do Senhor. Porque o Senhor, Ele se importa até com os detalhes das nossas vidas. É impressionante como Ele se importa. Aleluias, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar as suas filhas, que com amor têm colocado diante de Ti, Senhor, as suas ofertas nesta noite. Senhor, que tem derramado o seu coração, que tem entregado, Senhor, que tem se disposto a ofertar, Senhor, o seu tempo, o seu coração, o seu dinheiro, Senhor, as suas ofertas generosas. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Ó Pai, que o Senhor possa realizar, Senhor, os desejos do seu coração, aquilo que elas têm buscado, Senhor, aquilo que elas têm desejado diante de Ti, Senhor. Eu abençoo cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode vir trazer a sua fé. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo
Agora deu som. Vocês podem aplaudir essa banda incrível aqui? Obrigada. Hoje você não é mídia. Meu Deus, olha gente, quem está ali, o JB ia dizer, ainda bem que prenderam ela. Obrigada, meninas, que honra ter vocês aqui. Se o teclado puder ficar aí, a Karen manda um pix depois, tá bom? Que bom estar com vocês aqui nessa 2ª de agosto. Vocês estão prontas para o 2º semestre? Eu estou pronta para o 2º semestre, viu? Que venha dias do 2º semestre, para que nós possamos adorar ao Senhor, honrar ao Senhor, profetizar sobre o Brasil, nos levantar como mãe. Nós estamos em um tempo tão estratégico, né? O Brasil mudará radicalmente daqui a uns dias, e vai depender de mim, de você e de outras pessoas. Abra comigo a sua Bíblia, em João capítulo 4, eu quero meditar com você sobre a história de uma mulher que tem me chamado a atenção esses dias. João capítulo 4, nós não vamos ler o texto todo, mas eu vou te contar a história, e eu só quero que você deixe o seu texto aberto aí. Começando no versículo 4, diz assim: e era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6ª. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou uma samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. E ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tem não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Versículo 22. E disse Jesus: mulheres, podes crer que a hora vem, quando nem é neste monte e nem em Jerusalém que adorareis ao Pai. Porque ela estava perguntando a Jesus aonde adorar. Mas aí vem o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura, este estilo de adorador. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta temporada, nós temos pensado e estudado sobre ser governadas pela presença. E eu queria pensar com você nessa história da mulher samaritana, porque até esse encontro ela não era uma mulher governada pela presença. Ela era uma mulher governada ou pelas carências dela, ou pela necessidade, ou pelas emoções dela.
bem importante quando Deus diz em Deuteronômio 8 assim: eu te fiz ter fome, sede, eu te passei por desafios, por dificuldade, para mostrar a você a real natureza do seu coração. A palavra coração na Bíblia, sempre que você encontrá-la, ela tem um teor bem profundo. Ela significa a sua mente, a sua vontade, a sua inclinação, as suas paixões, a sua intensidade. Ela significa o lugar de prazer, o lugar da moralidade, o lugar da coragem, as inclinações. Ou seja, a palavra coração, quando você encontrá-la na Bíblia em mente, ela tem a ver com tudo aquilo que é você invisivelmente. Tudo aquilo que é você por dentro. Porque ali onde mora o coração, e nós não estamos falando do coração que bombeia sangue, é aonde mora todo o nosso ser invisível, que faz com que o nosso ser visível, que é esse aqui, tenha certas reações. Porque a Bíblia diz que sobre tudo que eu devo guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então tem um lugar que é uma fonte, mas ela pode ser uma fonte poluída ou ela pode ser uma fonte limpa. Nesse caso da mulher samaritana, a fonte dela estava poluída, porque ela tinha tido vários relacionamentos. E esses relacionamentos certamente trouxeram prejuízos para ela. Sabe, Jesus, ele se assenta ali perto do poço de Jacó, e já eu vou te falar do poço de Jacó, porque que a Bíblia traz essa ênfase sobre o poço de Jacó. E ele vai conversar com uma mulher que estava indo em um horário que não era um horário próprio de buscar água. As pessoas não buscavam água ao meio-dia, naquele horário do sol quente. As pessoas buscavam água pela manhã ou ao entardecer. Mas ela fazia isso por causa da natureza do coração dela. Por quê? Porque ela vinha fazendo escolhas que não eram as escolhas legítimas e nem eram as escolhas certas. Então, provavelmente, ela ia naquele horário para não encontrar outras mulheres que a acusassem. Ou talvez porque era um local, um horário que ninguém iria. Mas sabe o que eu entendo? Que Jesus, ele vai nos visitar diante do cotidiano da nossa vida. Talvez tenha momentos que nós estamos fugindo como Jacó, como o texto vai falar dele, já eu vou te falar um pouquinho da história dele. Ou talvez nós estejamos nos escondendo como essa mulher. É tão interessante, porque a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Ela está, inclusive, nos lugares onde as pessoas estão cometendo coisas erradas. A presença de Deus está ali. E se as pessoas se arrependerem naquela hora, elas podem acessar a presença de Deus naquela hora. Por quê? Porque cada centímetro quadrado desse universo pertence ao Senhor. A Bíblia diz que a terra vai se encher da presença e da glória de Deus. E que esse é um papel, inclusive, meu e seu, de divulgar a presença de Deus. Então aqui, não é porque aquela mulher era pecadora, não é porque aquela mulher estava num estado de alma doentio, machucando outras pessoas e se machucando, que a presença de Deus não poderia passar perto dela. Você vai ver diversas pessoas que tiveram encontro com a presença de Deus, mesmo quando elas não estavam no seu melhor momento. É óbvio que quando eu e você estamos buscando ao Senhor intensamente, nós vamos poder provar da glória do Senhor, ou seja, da presença manifesta do Senhor. Mas aqui, esta mulher, ela é interceptada por Jesus. E eu quero pensar com você nessa noite, que muitas vezes eu e você somos interceptados pela presença de Deus no nosso dia a dia e não paramos para pensar nela. Porque a presença de Deus, ela não vem só quando estamos adorando, só quando estamos no culto, só quando estamos profetizando, só quando estamos lendo a Bíblia. Não, como eu te disse, ela está espalhada pela terra.
Por isso é que a Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Porque qualquer caminho que eu esteja fazendo aqui na face da terra, eu posso acessar a presença. E aqui é incrível, porque provavelmente essa mulher era uma mulher de coração quebrado, de coração machucado, de coração dolorido. E a Bíblia vai dizer no livro de Salmos que Deus está perto daquele que tem o coração quebrado, que tem o coração contrito, que tem o coração arrependido, que tem o coração dolorido. Sabe, uma das épocas que nós vamos atrair e estar mais perto da presença de Deus é quando nós estamos nos sentindo fracassados, vulneráveis. É quando nós pensamos, eu não dou conta mais. É quando nós jogamos a toalha. Se você vê, quando o povo andava pelo deserto, eles tinham de manhã, à tarde, à noite e de madrugada a presença de Deus com eles. Ou era a nuvem, ou era a nuvem, ou era a tocha de fogo ali. Tanto que Moisés fala para Deus o seguinte: Deus, eu estou tão satisfeito com a sua presença. Quando Deus fala, olha, eu não vou mais com esse povo para a terra prometida, eu vou mandar um anjo, e você vai entrar na terra, você, o povo e o anjo. E sabe o que Moisés fala? Ele fala, não, eu prefiro ficar com a sua presença. Eu não quero ir para a promessa sem a sua presença. Eu não quero tomar posse da terra prometida sem a sua presença. Por quê? Porque a nuvem e a coluna estavam ali, mas estavam ali aonde? No deserto. Num lugar de escassez, num lugar de limitações, num lugar onde tinha faltas, mas que Deus supria, não só com a presença, mas com a proteção, com a ajuda divina. E é tão interessante porque você pode olhar para vários personagens da Bíblia. Você pode olhar para Davi, que muitas vezes, quando ele estava em situações dificílimas no deserto, ele fala, olha, as pessoas estão me perseguindo, até aqueles que iam na casa do Senhor estão me perseguindo. O Salmo 37 e o Salmo 73 são dois salmos incríveis sobre isso, que ele fala, a minha alma está seca, a minha alma está em dificuldade, porque até os meus irmãos me perseguem. Mas aí ele diz, mas quando eu me atento para a sua presença, eu penso que eles é que estão em prejuízo e não eu. Sabe por quê? A presença do Senhor é aquilo que nos alinha, é aquilo que nos mantém de pé. E esta mulher aqui, certamente ela estava com esse coração quebrado, com esse coração dolorido, porque logo que ela é confrontada, ela fala a verdade. Quando é que nós vamos perceber que as pessoas estão querendo um alinhamento ou que as pessoas se arrependem? Quando elas vão confessar sobre o estado catastrófico da vida delas. Quando elas não inventam desculpa. Jesus falou para ela, chama o seu marido. E prontamente ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, então você disse bem, você já teve 5 e também o que tem agora não é seu. E ela fala, é verdade, isso é uma verdade. Ela não fala, pois é, Jesus, essa cidade é tão ruim, os homens ficam atrás de mim, e sabe, Jesus, não tem jeito, eles me forçaram a alguma coisa. Não, ela não é alguém que dá desculpas, ela é alguém que fala, Senhor, esta é a verdade sobre a minha vida. E então, sabe, esse é o coração que está buscando por uma solução em Deus. A questão não é tropeçar, é claro que cada tropeção, cada vez que eu e você erramos o alvo, isso traz prejuízos para nós. Mas a Bíblia diz, Davi era aquela pessoa, não era aquela pessoa perfeita, era aquela pessoa que tropeçava. Mas quando Deus o chamava, ele voltava rapidamente para o Senhor. Ei, Davi, esse caminho está errado. Ei, Davi, você não podia ter cortado o manto de Saul. Ei, Davi, você não pode tomar essa água. Ei, Davi, você não pode fazer isso. E ele falava, tá certo, Senhor, eu me arrependo, eu volto para ti. Então, muitas vezes a presença do Senhor vai nos encontrar para quê? Para alinhar o nosso caminho. E ela nos encontra muitas vezes em um sussurro, não em um trovão.
Você lembra de Elias na caverna? Elias está ali depressivo, chateado, perseguido, e de repente ele vê uma ventania, ele vê trovão, ele vê chuvas, ele vê raio, mas em nada disso está a presença do Senhor. Mas a presença do Senhor está em algo que era suave, estava em um sussurro. E aí a presença do Senhor fala com ele, e ele se anima, ele come, ele bebe, ele se anima, ele unge reis que vão destruir profetas. Então, a presença do Senhor, ela vai bater na nossa vida, nos momentos empolgantes ou não, nos momentos de tristeza ou não. E eu e você é que precisamos honrá-la, precisamos pensar, será que Deus não está aqui? Será que essa não é uma instrução de Deus? Eu arrisco dizer que hoje eu e você já tivemos instrução de Deus, e que talvez nós tenhamos ignorado. Nós tenhamos dito, não, isso não. Isso é muito difícil, ou isso é muito fácil, ou não, minhas emoções não estão dizendo para eu fazer isso. Minhas emoções estão dizendo para eu fazer outra coisa. Olha, sabe, o meu cognitivo, aquilo que eu estudei, aquilo que eu penso, está dizendo para eu fazer outras coisas. E esse texto aqui, Jesus diz algo super importante para essa mulher. Jesus desafia essa mulher sobre a questão da adoração. Ela fala, olha, os nossos pais adoravam aqui, vocês adoravam em outros lugares. Aí no versículo 23 e no versículo 24, ele fala, só que o que importa, mulher, é que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. E é esse tipo de adorador que Deus está procurando. Ou seja, não é qualquer tipo de pessoa que diz, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te busco, que Deus está procurando. Ele está procurando adoradores que o adorem de verdade. E o que é de verdade? Com transparência. De verdade é sem fingimento, de verdade é sem religiosidade, de verdade é como quando você conversa com um amigo íntimo, com uma amiga íntima, que você quer contar os detalhes da vida, que você quer dizer, não, mas você está me entendendo? Não, mas eu estou conseguindo fazer você entender? Não, mas olha nos meus olhos e vê se você está entendendo o que eu estou sentindo. Não é assim quando a gente quer se expressar de verdade para alguém? Então a Bíblia diz aqui, mulher, o que vale é alguém que se expressa de verdade para o Senhor. O que vale é alguém que é transparente. É alguém que fala, não, Senhor, é verdade, eu tive 5 homens, estou com vontade de ter um terceiro, ou um sexto, um sétimo. Mas é aquela pessoa que rasga o seu interior para o Senhor. Então ele fala, é esse tipo de adorador que o Senhor está buscando. É esse tipo de pessoa que vai hospedar a presença. Não é se cantei 5 músicas, 10 músicas, se declarei 10 salmos. Tudo isso é importante porque isso vai limpando os céus da minha vida. Mas eu e você precisamos ser rasgados. Precisamos dizer, Senhor, a responsabilidade de ter 5 maridos é minha mesmo. Porque eu não busquei outro tipo de trabalho, porque eu não sei qual era a razão que ela tinha, os homens, ou porque eu não me esforcei para segurar as minhas emoções, ou a minha carnalidade, ou a minha necessidade básica de aceitação, ou a rejeição, ou porque eu estava querendo a aprovação. Então, sabe, ela chama a responsabilidade para si. E quando eu e você chamamos a responsabilidade para nós, de coisas que está errado na nossa vida, nós estamos perto de oferecer uma adoração verdadeira ao Senhor. E o outro termo que ele fala ali, é que você precisa adorar em espírito e em verdade. Não é adorar em emoções. Existe uma diferença. Por isso que eu falei para você sobre a palavra coração. A palavra coração vai falar de mente, de sentimentos, de emoção, de razão. Ele fala, não, você tem que adorar em espírito. E a Bíblia nos chama tanto a atenção para dizer, Deus quer que eu e você tenhamos um espírito quebrantado.
A Bíblia vai dizer que o Espírito é aquela parte que vai fazer a conexão direta com o Senhor. E que ele é intensamente afetado pela alma. Se a alma estiver quebrada, machucada, ferida. Mas o Espírito é essa região que se conecta ao Senhor. Que de repente você não entende porque você teve uma impressão. De repente você não entende porque uma paz chegou para você, mesmo em meio a circunstâncias que não valorizam a paz. De repente você não entende porque chegou uma instrução para você. O Espírito é aquele que se conecta ao Espírito de Deus, é a nossa parte que faz isso. Então ele fala, eu não quero que você seja apenas um adorador emocional. Eu não quero que você seja apenas alguém que vá cantar músicas ou cantar a palavra. Não, eu quero que você envolva o mais íntimo da sua vida. Eu quero que você envolva o âmago da sua vida. Que você envolva suas emoções, sua razão. Que você preste a mim um culto racional. Mas que você vá àquele lugar de tranquilidade, onde o seu espírito vai ouvir o meu espírito. E isso só é possível quando eu vou à cruz. E isso só é possível quando eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então, sabe, Jesus está dando uma aula para ela de como ela pode se conectar ao Senhor para ter as suas necessidades supridas, ao invés de buscar por homens, ou por circunstâncias, ou por qualquer outra coisa. E é tão incrível que quando nós temos uma experiência com o Senhor, nós queremos contar sobre a experiência que nós tivemos. E a Bíblia diz que a cidade inteira foi evangelizada porque essa mulher começou a contar a experiência dela para os outros. Então o meu testemunho, o seu testemunho, é a maior mensagem da presença que eu posso levar para as pessoas. Não é dizer para elas teologicamente, deixa eu explicar para você o que significa adoração, profetizar. Não conte suas experiências. Porque quando você contar as suas experiências, você está contando, sabe o quê? A verdade. Você está contando algo pelo qual o seu corpo passou, o seu espírito passou, a sua mente passou. E é tão interessante que o livro de Salmos, ele vai dizer assim, existe uma adoração que Deus ama acima de todas as outras. Sabe o que é? Sacrifícios de louvor. Um espírito que vem de um espírito quebrantado, que vem de um espírito compungido, que vem de um espírito contrito, que é esse tipo de espírito que eu estava falando para você. Esse espírito que fala, Senhor, humanamente não é mais possível fazer isso. Eu não sei como resolver isso, eu não sei como tirar água mais dessa pedra, eu não sei mais como restaurar esse relacionamento, que é aquela hora que nós dizemos, eu dependo que o Senhor faça algo na nossa vida. E é tão interessante que esse texto, ele cita o poço de Jacó. Quando é que esse poço, perto de Samaria, levou o nome do poço de Jacó? A história de Jacó também é uma história sobre alguém com um coração quebrado. Porque um dia, você vai ver lá em Gênesis 28, que ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão, ele roubou, ele negociou, ele enganou. E de repente, ao invés de ter todas as terras do pai que ele queria, ele ficou sem nada, até sem a parte dele. Porque ele teve que fugir da presença do seu irmão, porque o seu irmão, quando descobriu o que ele tinha feito, o seu irmão ajuntou uma quadrilha para matá-lo. E a mãe dele falou, você precisa fugir. E às vezes, eu encontro semelhança nessas duas histórias, sabe por quê? Às vezes, eu não vou dizer nem às vezes, muitas vezes, eu e você trazemos dores para a nossa vida com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias decisões. Jacó não precisava ter enganado seu irmão. E sabe, quando a ansiedade nos leva a querer ter as coisas mais rápido do que podemos. Porque parte da herança, metade da herança já era dele mesmo. Só que ele disse, não, eu quero a parte majoritária. Eu quero a herança do primogênito.
E eu vou forçar essa herança. Eu vou dar um jeito de ter essa herança. E sabe, todas as vezes que nós queremos forçar a bênção, antes que a bênção chegue naturalmente para nós, isso pode se transformar numa armadilha ou numa maldição até para a nossa vida. E o que acontece é que Jacó tem que fugir da sua própria casa. E sabe, num dia assim também como essa mulher, com o coração quebrado, com o coração triste, porque sabe, quando nós vemos a fatura do nosso erro chegando, só se formos muito estúpidos, que senão a gente começa a pensar, eu errei. A gente começa a dizer isso para nós mesmos, eu não deveria ter feito isso. Essa é a hora que a presença de Deus ama estar ao nosso lado. Quando nós dizemos, eu fui muito humano, eu fui muito estúpido, eu tomei essa decisão e isso prejudicou pessoas, e isso prejudicou a mim também. Então, Jacó estava nesse momento. Ele chega numa cidade chamada Luz e a porta daquela cidade já estava fechada. E ele teve que pegar uma pedra e colocar por travesseiro. E quando ele estava ali naquele lugar de vulnerabilidade, de medo, de insegurança, sozinho, sem família, numa cidade desconhecida, indo para a casa de um tio que ele não tinha muito relacionamento, sabe o que acontece? Ele teve um sonho. Porque muitas vezes é quando nós estamos desesperados, cansados, abatidos, que nós temos direções bem claras de Deus. E sabe, isso aconteceu com ele. Ele teve um sonho. Agora você acha que Jacó nunca tinha sonhado com Deus antes? Certamente ele tinha. Ele só não tinha reconhecido que era o Senhor trazendo instruções para ele. E eu acredito que eu e você estamos numa temporada de visitação do Senhor. Não ignore os sinais do Senhor. Não ignore as mensagens que o Senhor vai mandar no dia a dia. Que vai mandar através, especialmente de vasos que eu e você não estamos esperando. Especialmente através de pessoas que nós julgamos incompetentes para trazer uma mensagem do Senhor para nós. Ou que nós dizemos que somos mais espirituais. Até as mulas trazem mensagem de Deus. Então, sabe, Jacó está ali, ele teve um sonho. E nesse sonho tinha uma escada que subia e descia. E os anjos subiam e desciam. E ele falou, meu Deus, esse aqui é um lugar que tem a presença de Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Cada lugar que eu e você honrarmos, ele tem a presença de Deus. Cada lugar que eu e você pararmos para nos conectar com o Criador, tem uma mensagem divina para nós. Sabe, a escassez da presença não está em Deus, está em nós que não reconhecemos a presença de Deus. Que não paramos para observar, que não paramos para honrar, para desfrutar. E naquele momento que ele não tinha pai, mãe, irmãos, gado, servos, que ele não tinha nada, sabe, geralmente é nessas horas que às vezes Deus nos isola em um lugar, é que ele recebe a nossa atenção. Deuteronômio 8 vai dizer, eu te fiz ter fome, sede, isso, aquilo, para mostrar a você o seu coração, para que você pudesse me perceber. Então, alguns desafios da vida são armadilhas de amor de Deus para nós. Porque se não é assim, nós não olharíamos para o Senhor. Se não é assim, nós não prestaríamos atenção. Então, está tendo muito desafio na sua vida? É porque Deus está com muita saudade de você. É melhor se prontificar antes, dizer, não, eu já vou, não precisa mandar os desafios. Porque se nós só jejuamos, buscamos, oramos, profetizamos, se nós só vamos ter comunhão com Ele quando temos desafios, então se prepara para ter bastante desafio. Porque Ele não vai ficar com saudade de nós. Ele quer nos atrair para perto dEle. É por isso que voluntariamente eu e você temos que prestar cultos de forma racional, ou seja, de forma intencional a Ele.
e dizer: Senhor, não precisa desse tipo de armadilha de amor. Eu já estou vindo, eu já estou pronta para ir, já estou com a roupa de ir. Por quê? Porque Ele não vai perder a mim e a você para a solidão, para a falta de relacionamento. Não, Ele nos quer perto. E ser governadas pela presença é honrar a presença de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, quando você levanta para ir ao banheiro, fala: Senhor, o Senhor quer falar comigo o que agora? Deus fala muito comigo quando eu vou ao banheiro, que é um dos momentos mais sós, entendeu? Numa casa movimentada, numa família movimentada, numa vida movimentada, quando você vai ao banheiro é um dos poucos momentos sós, entendeu? Mas sabe, eu e você precisamos ir para esse lugar, porque Jacó só tem a vida alinhada quando ele foi para esse lugar de solidão. A sunamita só tem a vida alinhada quando ela foi para esse lugar de solidão. Porque Jacó certamente estava ali: meu Deus, o que eu fiz? Agora eu não tenho nada. Agora eu estou fugindo, eu vou ter que morar de favor. Eu tinha a metade do reino do meu pai, porque éramos só 2. E agora eu vou ter que morar de favor na casa do meu tio, que eu nem conheço direito. Então, se a ficha caiu na sua vida, como caiu na vida da sunamita, da samaritana, como caiu na vida de Jacó, como caiu na minha vida, então é porque o Senhor está querendo alinhar algo na nossa vida. É porque Ele quer nos chamar para esse lugar da verdadeira adoração. Não uma adoração religiosa, não uma adoração, sabe, que eu vou contabilizar, não, mas uma adoração que eu vou para aquele período só para ter comunhão. E sabe, esses 2 personagens mostram 2 coisas muito especiais. Eles se encontram com a presença e rapidamente eles dão uma resposta à presença. Aí ela fala: meu Deus, é verdade. O Senhor está falando a verdade. Ela é quase como Pedro. Então, se essa água sua, ela mata a sede, ela estava quase dizendo: então me dá um banho, me lava inteira, eu só quero essa água agora. Igual Pedro, lembra? E Jacó, quando ele percebe, a Bíblia fala que ele acordou e pela madrugada, ou seja, rapidamente, ele fez um voto ao Senhor. Ele pega o azeite, que era o único suprimento que ele tinha naquela viagem, porque o azeite naquela época era como bombril, melhor que bombril. Servia para tudo, servia como alimento, servia como moeda de troca, como dinheiro, e servia para ferimentos, para espantar as moscas, servia para pôr fogo e aquecer. E ele pega o azeite que ele tinha e ele derrama, ele fala: eu vou fazer uma oferta. Eu vou fazer um altar. E a samaritana, assim que ela vê que Jesus, ela vai contar para eles e fala: eu acho que ele é o Cristo. Sabe o que ela sai? Ela sai espalhando o encontro que ela teve para as pessoas. Nenhum dos 2 se demoraram em responder à presença. E é aqui que eu quero pensar com você. E é aqui que eu quero deixar essa instrução para o meu coração e para o seu coração. Que quando encontrarmos a presença, nos agarremos a ela rapidamente. E se você vê o restante da vida de Jacó, você pode ler até ali para Gênesis 34, 35, o restante da vida dele é: Deus falou e ele agiu, Deus falou e ele agiu, Deus falou e ele agiu. Você lembra dele no Val de Jaboque? Não vou te deixar ir, enquanto você não me der essa bênção. Não, eu não vou te deixar ir, enquanto você não me der essa bênção. Então Jacó aprende que aquilo que ele tanto quer na vida está atrás da presença. Porque deixa eu te dizer uma coisa: quando eu busco a presença, ela tem todos os suprimentos que eu estou procurando. Mateus 6 é o primeiro texto que eu aprendi na Bíblia quando eu me converti. Fala sobre a solicitude da vida. E fala: por que você anda ansioso? Por que você anda preocupado com o que você há de comer, vestir, beber? Os ímpios, ou aqueles que não servem a Deus, é que deveriam se preocupar com essas coisas. Mas você que serve ao Senhor, o seu Pai celeste, sabe que você precisa de todas essas coisas. Você tem que fazer apenas uma coisa. Diga: eu tenho que fazer apenas uma coisa.
Fala para você mesmo: eu tenho que fazer apenas uma coisa: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Só isso. Porque o restante, a palavra ali é: te será acrescentado. Quando você busca o reino, você não vai trabalhar pelas outras coisas, elas te serão acrescentadas. Você vai trabalhar pela comunhão do reino. E é o que Jacó aprende. Ele fala: então tá. Toda vez que deu algo errado, Deus, olha, Labão está me enganando. Deus, meu sogro me enganou. Deus, qual é a estratégia para eu enriquecer? Deus, qual é a estratégia para Esaú não me matar? Deus, qual é a estratégia para o povo dessa terra não me matar? Leia a história de Jacó sobre essa ótica, que você vai ver que ele sempre corria para a presença. E quando ele corria para a presença, tinha livramento, prosperidade. É aí que nasce esse poço. Porque depois que do Val de Jaboque, que ele busca a presença, e que Esaú vem e já não o quer matar mais, essa é a primeira propriedade que ele compra na terra dos pais dele de volta. Então, tem uma bênção especial no capítulo 28 de Gênesis, que Deus fala para ele a mesma coisa que Deus falou para Abrão: Abrão, sai da tua terra, que eu vou fazer em você e através de você uma grande descendência. E Deus fala para ele lá em Gênesis 28, fala: você não precisava roubar nada do seu pai, da sua mãe, nem do seu irmão, porque eu vou fazer através de você. Eu vou fazer com aquilo que você tem, não é com a herança que você tem. Sabe o que eu aprendo? Que o tudo de Deus se junta ao nosso nada, quando nós somos quebrantados e contritos. Quando nós reverenciamos a presença. Quando nós dizemos: Senhor, eu quero que a minha vida seja governada. A minha vida financeira, relacional. Eu vou deixar a ansiedade, o medo, a angústia, a frustração, a preocupação de lado. E eu vou me lançar na sua presença. Então, quando eu faço isso, o acréscimo de Deus vem sobre a minha vida. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse qual é a área da sua vida, ou as áreas da sua vida, que eu pensei nisso hoje antes de vir para cá. A ansiedade, o medo, a preocupação, ou então as cobranças familiares, ou as cobranças políticas, ou as cobranças empresariais, ou bancárias, ou por e-mail, estão batendo na sua porta. Ou talvez você esteja numa estação fugindo. Eu já tive em estação que eu estava fugindo, que eu não queria resolver os meus problemas, que eu queria fugir, que eu queria ir para um outro lugar, onde as minhas decisões erradas não me confrontassem. Então, sabe, eu sei que a doce presença do Senhor está aqui, e que eu e você podemos acessá-la nesta noite, nesse agosto, e que o meu coração derretido, quebrantado, que o seu coração contrito, que o seu coração talvez até desmaiado, com medo, ele vai acessar a presença do Senhor nessa temporada. E a presença vai trazer uma direção, vai trazer uma instrução, como trouxe para a samaritana, e como trouxe para Jacó. Deus disse: Jacó, eu vou com você. Eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu vou te enriquecer, eu vou te trazer em paz para resolver aquele problema. Sabe, Deus disse: não, nós vamos resolver aquele problema no futuro. E aquilo que você quer, você não precisa ter ansiedade para adquirir antes da hora. Você não precisa ter ansiedade para quebrar princípios e dizer: essa é minha única oportunidade. Eu vou só mentir aqui, ou aceitar uma propina aqui, ou enganar aqui, ou eu vou só dar um jeitinho aqui. Não, eu estou aqui como uma mãe para falar para você que um jeitinho custa caro. E sabe, amanhã, quando nós tivermos que pagar essa fatura, nós vamos nos arrepender disso. Então diga: Senhor, eu quero deixar
as minhas estratégias humanas de conseguir a herança por mim mesma, de conseguir um marido por mim mesmo, de conseguir suprir a minha alma, suprir o meu ventre, suprir a minha carência por mim, através de pornografia, ou através de comida, ou através de compras, ou através de relacionamentos ilícitos, ou através de negociações ilícitas. Não, nós queremos deixar no Val de Jaboque hoje, nós queremos deixar em Betel, nós queremos deixar no poço de Jacó hoje, e nós queremos receber as instruções de Jesus para seguir. Nós queremos receber as instruções de Jesus, sim. Nós temos sonhos, mas nós vamos esperar pelas suas instruções. Nós não vamos, como Jacó, tomar a herança antes que ela seja legítima. Não, Pai, nós queremos ser legítimos. E nós nos propomos nessa noite em buscar o Teu reino em primeiro lugar, em ouvir a Tua instrução, porque a palavra de Deus diz lá no Sermão do Monte que o Senhor é um Pai para nós. O Senhor sabe do que necessitamos, e nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados como os ímpios. Então nessa noite, nós pedimos perdão por todas as estradas que nós buscamos pela nossa própria força, como Abrão, que achou que a promessa estava demorando muito, e demorou 24 anos, e que ele resolve, sabe, fazer o filho da carne, o filho da força, que é Ismael. Sim, Pai, nós nos arrependemos de que estamos produzindo riquezas, conquistas, ministério, de que estamos, Senhor, produzindo coisas na carne, e que às vezes nós estamos levando, sabe, desafios da vida por causa das nossas decisões erradas, financeiras, relacionais, de palavras, de pensamentos, sabe, de posts no Instagram, de respostas, sabe, de grupos, de network que nós participamos que não deveríamos. Nos perdoa, como a mulher samaritana e como Jacó. Nós queremos hoje honrar a Tua presença, e nós queremos, como Elias ali na caverna, fazer a instrução que o Senhor tem para nós nessa temporada. Qual é a instrução que o Senhor tem para nós em agosto de 2026? Um segundo semestre, Senhor, está começando, e nós queremos nos alinhar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E nessa segunda nós estamos aqui com esse coração, Pai, buscando o Teu reino em primeiro lugar. Então eu queria que você ficasse de pé, e que agora você só fizesse um voto, como Jacó fez. Jacó disse: Senhor, se o Senhor for comigo em 2026, não é isso que ele disse, mas estou dizendo para nós, eu vou te dar o dízimo de tudo, eu vou te honrar, o Senhor será o meu Deus e o Deus da minha descendência. Então diga: Senhor, eu quero te buscar nessa segunda-feira. Talvez Deus vá te dar uma instrução de fazer um jejum essa semana, de levantar de madrugada e começar a profetizar, a declarar a palavra. Sabe, ouça uma instrução singular do Senhor para você, porque o Espírito Santo está aqui. Aquele Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos e que mora em mim e em você. Diga: Espírito Santo, tu tens a liberdade, eu te dou a liberdade para falar abundantemente comigo, para instruir-me o caminho em que eu devo andar. Vai dizendo para Ele, vai dizendo para Ele: ó Espírito Santo, te honramos nessa noite, te honramos nessa noite. Existe um rio, Senhor, Levante suas mãos, levante suas mãos. que flui do Teu grande amor. Águas que Isso. correm no Lava-nos nessas águas, trono.
tem sede, venha e beba. A mulher samaritana, ela chega naquele poço com o seu cântaro e ela tem um encontro com Jesus. O texto diz: é necessário passar por Samaria. Era necessário ela se encontrar com o Senhor ali sozinha naquele lugar, aonde todos os seus pecados foram expostos, porque ela teve coragem de admitir os seus erros diante de Jesus. E o texto vai mostrando que ela começa a crescer na revelação de quem era o Senhor. Primeiro, ela reconhece Ele como um judeu. Depois talvez você seja um profeta. E por fim, ela reconhece que Ele era o Cristo. Ela chega com uma sede que ela achava que seria saciada naquele poço. Só que ela se encontra com Jesus assentado sobre aquele poço. E no poço onde ela foi buscar água, ela precisava colocar a força dela. Ela precisava, pelo suor do seu rosto, puxar aquela água. E de repente ela se encontra com a água da vida. Aquele que é capaz de nos entregar todas as coisas. Aquele que é capaz de transformar o nosso coração, de transformar a nossa casa, a nossa família. E o mesmo Jesus, a mesma presença, está diante de nós aqui nesse lugar. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. E eu quero convidar você, minha irmã, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós possamos orar juntas aqui nesse lugar. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. A presença de Jesus estava naquele lugar. E aquela mulher, ela aprendeu a estar satisfeita na presença de Jesus. O segredo para a nossa vida ser transformada é nós aprendermos a estar satisfeitas em Jesus, amém? Então feche os seus olhos por um momento. Entregue aqui no altar do Senhor todas as suas aflições. Reconheça hoje aqui diante de Deus o seu pecado. Hoje é uma noite de arrependimento. E quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, a graça de Deus nos encontra aqui nesse lugar, amém? Então levante suas mãos para os céus e comece a orar ao Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a beber da água que está disponível para nós aqui essa noite. Comece a beber, comece a falar com o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor aqui nesse lugar essa noite. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
depois que aquela mulher, ela tem um encontro com a presença de Jesus, ela deixa o seu cântaro e ela sai correndo toda alegre, falando: olham, vejam, venha ver, aquele homem me disse tudo o que eu tinha feito. Ei, venha ver, ele transformou a minha vida, ele mudou a minha história. E essa noite, o Senhor está nos mudando de estação, está nos dando um novo começo, aonde nós estamos aprendendo a estar satisfeitas nele, amém? O segredo para você ganhar o coração do seu marido é você aprender a estar satisfeita no Senhor. O segredo para você mudar a história da sua família, a história da sua casa, é você aprender a estar satisfeita no Senhor. Então, que durante esse segundo semestre, os seus olhos estejam fixos no Senhor. Que a presença de Deus esteja contigo 24 horas do seu dia e que você aprenda a discernir a voz do Espírito Santo, amém? Que essa noite o Senhor aumente a nossa capacidade de ouvi-lo, de percebê-lo, e que a nossa vida seja um altar que vai entregar toda a honra e toda a glória ao Senhor, amém? Então abraça uma mulher que está aí perto de você. Libera uma palavra para o segundo semestre dela. Libera uma palavra para a semana dela. Que durante essa semana você tenha encontros com o Senhor. Que o Senhor te desperte de madrugada para orar. Que o Senhor te leve a uma vida mais profunda de oração, de devoção e de paixão por quem Ele é, amém? Oceano, estamos
abençoadas aqui nesse lugar. Não, dá um grito mais alto aí no seu lugar, amém? Levanta a mão para a mulher que está aí perto de você. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Esse foi mais um Modeladas. Nós te esperamos aqui na próxima semana. E que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, amém?